Não, mas é Particularmente, de cada um. eu entendo sua opinião de fã. Claro. Mas particularmente, eu acho que, tipo, tem que ter. Tem que ter tudo. Sim. Ah, não, mas teve gente que falou mal porque. Não, mas assim, uma coisa é um falou. É que nem ele pegou vários depoimentos de várias pessoas. Então, mas não é foi muito um pessoal, contra um né? negócio. Você tem que tomar cuidado com isso, que eu falo assim, às vezes é muito pessoal, porque às vezes, por exemplo, essa aqui eu acabei de comentar, ele falou um negócio, o Joe, que era pessoal. Se eu tivesse dado linha, ele ia falar um monte de coisa que eu poderia ganhar uma puta manchete, não sei o quê, mas pra mim é de cada um. Não me interessa. Esse tipo de assunto não me interessaria, eu não acho legal. Mas assim, porque vai muito do é pessoal. Então, às vezes, por exemplo, eu tô falando com você aqui agora, e você até comentou, teve um outro cara aí que de repente não foi tão legal. Um exemplo. Aí ele vira e pergunta pra mim, o que você achou lá do que eu vou falar? Puto, o cara é uma gente boa. Se perguntar pro outro cara, vai falar, putz, esse cara é um merda, detestei esse cara. Então você percebe que aí você fica naquela, pô, mas será que o cara é legal, igual esse falou, ou ele é um puta mala, igual o outro falou? Então é difícil. Eu sei que no caso dos Trapalhões, como você está falando, eu entendo porque o cara foi a fundo e ele conheceu algumas pessoas e os próprios, né? Entrevistou, acho que talvez não só, evidentemente, os mortos, né? Porque não teria um jogo do copo ali para fazer a entrevista. E acho que o Renato Aragão, não sei se ele chegou a entrevistar. Chegou, né? Então ele pode falar, porque assim, ele teve contato direto. O então Renato Aragão, assim, até a hora que ele falou com o Renato Aragão e tal, tirou foto, vamos fazer o negócio e tal. Quando mandou que tinha captado pro Renato Aragão, o Renato Aragão não gostou. Exato. Porque aí o cara, puta. Mas aí pegou histórias, assim, que ele não queria relembrar. Sim. Tipo, quando os três se revoltaram contra o Renato Aragão e começaram a fazer o bagulho sozinho e tal, não sei o quê. Só que o Renato Aragão era o cara que tinha. Lógico. Eu entrevistei o Dedé, bem antes disso, né? Entrevistei o Dedé faz mais ou menos. Eu tinha um programa de cinema, chamava-se Cinelândia, da TV. Eu entrevistei o Dedé e, coincidentemente, assim que eu entrevistei o Dedé, passaram-se 2 semanas e eu entrevistei o Beto Carreiro. Aliás, foi uma das últimas entrevistas dele. E assim, com os dois foi muito legal. E o Dedé, obviamente, quando eu entrevistei, ele ainda estava um pouco dolorido com a situação, porque eu acho que ele não falava. Você pegou o quê? Uns 10 anos atrás? Ele não falava com o Renato Aragão. Hoje eles falam, ele não falava. Eles não se falavam. Você pegou a época ali que o Dedé tava, ele passava na TV falando que tava falido mesmo. Não, ele fazia Quando eu fui entrevistar, eu lembro até hoje que o lugar que eu fui encontrá-lo para fazer a entrevista eram os estúdios do Celso Russomano. O Celso Russomano tem um estúdio e lá eles faziam o quartel do Dedé, turma do Dedé. Sei lá, que era um Dedé do Exército, não era uma parada dessa? Foi lá, eu entrevistei lá. Pô, e ali ele tava muito doído ainda com essas histórias, entendeu? Mas eu não dei muita trela também, mas é o que eu tô te falando, vai de cada um. Como o meu era um programa sobre cinema, eu não via sentido em puxar essa discussão, essa briga deles. Então eu cortei meu assunto também e voltei pro lado do cinema e tal. Mas uma coisa que eu entendi depois que eu entrevistei o Beto, e o Beto foi o cara mais responsável por eles, que foi o Beto que praticamente lançou os 4, e o Beto falou que realmente tinha esses atritos, entendeu? Mais uma coisa, não dava para esconder, né, cara? O Renato Aragão sempre foi o mais trabalhador dos caras, o que mais ralava, o que mais investia. Então, assim, é difícil isso, porque você vê o cara vai lá, o cara põe uma bala, põe uma grana, aí a coisa dá certo, aí fala, puta, o cara ganhou mais que eu. Aí se você tá envolvido, você fala, tá, mas peraí, quem pôs o dinheiro? Era a divisão, né? Exato. É tipo aqui, sei lá, tem você e mais 2 caras fazendo programa. Juntos. Só que você é o cara, o estúdio é teu, você é o cara que banca, você não sei o quê. Amanhã, vocês ficaram muito famoso. E aí você ganhou, 10 vezes mais que o cara. Aí o cara vai reclamar pra todo mundo que você é um puta cara que tomou o dinheiro deles. Mas quem tá vendo ali a história, vê que não é isso. Fala, pô, pera lá, mano, não é bem assim também, né? A hora de pôr dinheiro, ninguém pôs. Foi o cara que foi lá e meteu a grana. Então, assim, tem essas coisas. Eu não tive muita felicidade. O bagulho deu certo, virou muito dinheiro. Exato. Mas se tivesse dado errado, ele que ia perder. Ele que perdia. Então, assim, eu não sei, né? O rapaz que você citou, pô, ele tá estudando isso, então é óbvio que ele conhece tudo. Eu não conheço. De fora, eu vejo e falo assim, pô, cara, o que eu vejo assim, na época dos filmes, realmente, os filmes eram muito legais, e eram mesmo, pô, era o Harry Potter da época, né, cara, lotava cinema e tal. E eu vi que tinha mesmo, a produção era do Renato Aragão, né, tanto que era Renato Aragão Produções, então assim, ele que fazia. Então assim, para se ter um tipo de trabalho desse, consequentemente, existe um contrato. Então é óbvio que os caras assinaram e toparam isso também. Né? O Beto me contou uma ninguém história... ali era besta ali, né? Exato. Os caras já tinham uma carreira, né? O Exato. já era ator, o Mussum já era músico famoso. Já era músico do Originais. O Beto me contou uma história, eu lembro, no escritório dele, ele falou que... Eu achei até interessante na época. E eu nem sabia que ele era... Eu sempre achei que o Wilton Franco era um dos caras por trás, porque foi o diretor e tal, mas não era o Beto mesmo. E ele falou que quando eles foram fazer, não sei nem se tá no documentário, não sei dessa história. Eu tô falando que ele falou pra mim. Que eles tinham que fazer uma reunião, o Boni ligou pra ele e falou, cara, você precisa voltar esses caras de qualquer jeito, porque, pô, eles eram líder no Ibope, né, velho? Sim. Então, assim,
E aí disse que ele marcou um jantar e ele levou os 3, isso o Beto contando, levou os 3 e levou o Renato Aragão, sem falar de um pro outro. Então assim, tipo, o Renato Aragão não sabia que os 3 iam estar. Já ouvi essa história. E os 3 não sabiam que o Renato ia estar. Só que aí ele virou e falou que, nesse ponto, a briga não era tanto com o Renato, era mais os 3 que não queriam voltar de jeito nenhum. Porque o Renato Aragão até queria exatamente, porque não é bobo também, né? Sabia que a audiência era alta e tal. E aí disse que isso o Beto que contou, então não sei se é verdade, eu acredito que seja, óbvio, porque o cara estava à frente, que o Boni falou, você tem um cheque em branco. Em branco. Fala para os caras o quanto eles quiserem, você paga. E aí disse que ele falou que na mesa, lá do jantar e tal, o Dedé, que acho que foi o líder, não sei da reunião, tal, dentro dos caras, e pediu uma grana e ele assinou o cheque, deu e voltou e todo mundo ficou amigo de novo. Mas ele falou, era uma questão, naquele momento, uma questão de grana. Tipo, precisa ter tanto, é tanto que eu vou dar e beleza. Só que assim, é o que eu te falo, esse tipo de informação, por que eu também não joguei no programa, nada, e aqui mesmo eu tô falando e com puta cuidado, deixando claro que quem contou foi ele. Essa daí a gente sabia. Foi ele que contou. Então, assim, essa daí a gente sabia. Foi a época que eles ficaram separados, assim. E tem um negócio que o Didi investia mais dinheiro, só que mesmo assim a parte que ia pra eles achavam injusta ainda, né? A gente não sabe quanto que era e o Dedé me contou um negócio, por exemplo, dos saltimbancos, isso ele me falou ali, cara, e eu até acredito, assim, porque o Dedé é um cara do teatro, né, meu? O Dedé, até hoje, pô, eu fui ver ele no teatro lá, porque ele tá super bem, cara. E assim, ele falou que o Saltimbancos Trapalhões, aquela parte de Los Angeles, a direção foi dele. Que ele que cuidou, ele que dirigiu e tal. E no filme isso não conta, entendeu? Ele ficou muito chateado por isso e tal. Isso, de fato, pode ter acontecido sim, porque às vezes você tá lá e o cara, de repente, tem uma facilidade maior e pode ter falado, olha, eu vou dirigir isso aqui, entendeu? Isso eu acredito plenamente que pode ter acontecido, né? É natural. E às vezes, infelizmente, cara, gera essas confusões, igual músico, entendeu? O cara vai lá, você pega o Bon Jovi e o Hit Sambora, separaram. Agora, depois de 10 anos, provavelmente vão voltar. Aí o cara entrevista o Sambora e fala, pô, como que é voltar para a banda do Bon Jovi? Mesmo passou 10 anos, a resposta dele foi, banda do Bon Jovi, não. A nossa banda, porque os grandes hits e as grandes músicas são minhas. E é verdade, ele não está mentindo, tá o nome dele. Então eu falo assim, peraí, os grandes clássicos foram compostos pelos dois. Então, e a banda, quando foi formada, já eram os dois. Então, assim, os caras estão juntos desde o começo. Então, é tipo Mick Jagger e Keith Richards, eles brigam, entram em atritos do que, mas, cara, os caras sabem o valor de cada um. Fala, velho, eu sem esse cara, talvez eu não chegaria aqui. E vice-versa, entendeu? Se você assistiu os Trapalhões, os antigos, né? Você fala, cara, a química dos caras era excepcional. Nunca mais existiu isso aí. Nunca mais. Didi tentou 280 caras, nunca mais deu certo. Não deu, porque você fala, a química era muito boa, velho. Era muito boa. Os caras se entenderam. Eu, que sou, obviamente, mais velho e vivi isso, cara, os caras eram deuses, assim, deuses, cara. A galera pirava. Tipo, de domingo começava o programa dos Trapalhões, cara, parava o Brasil. Os filmes, até hoje, se você ver, você dá muita risada. Os filmes idam. Os filmes, então, eu era criança, então, por isso que eu brinquei que falei, era o Harry Potter da gente. Velho, as filas eram quilométricas, era tipo assim, era blockbuster mesmo quando estreava os filmes dos caras, porque todo mundo esperava, né? Era nas férias, então assim, a galera esperava o filme dos Trapalhões, não existia filme da Marvel, então assim, você ia ver os Trapalhões. Então assim, eu acho uma pena quando acontecem essas coisas, porque realmente, cara, o legado que esses caras deixaram, eu tô até curioso, eu vi do filme, eu falei, eu queria muito que esse cara lançasse mesmo o doc, o filme e tal, porque eu falo, o legado deles, cara, é espetacular, bicho, é extraordinário, assim. Só do, assim, é que nem fala, né, o Didi que era, eu acho que o cara mais difícil mesmo. O Carlos Alberto de Nóbrega contou uma esses dias também, dele, que né? tentou já trazer várias vezes pra ele na praça. Cara, ia ser muito foda, né? Sim, ia. Didi na praça, ele, não, mas tal, não sei o quê. Eu acho que foi o Rafinha Bastos que tentou puxar mais uma coisinha e tal. Ele falou, não, o Didi ele tem o jeito dele e tal. Aí ele falou que lembrou de uma cena que uma funcionária chamou ele de Didi. Didi não, o doutor Renato. Eu lembro disso aí. Tem esse negócio que ele não gosta, que ninguém chama. Ele é um cara mais sério, ele é o cara do jeito dele, tá ligado? Mas é que é meio difícil o jeito dele, né? Quando eu tava fazendo o livro do Play Center, o Play Center tem muita história com os Trapalhões. Sim. Muita história. Inclusive filmes, né? Gravado lá dentro. E a gente tentou na época. Mas assim, eu não tive nenhum problema. A gente só não conseguiu. Por exemplo, com o Renato Aragão eu queria muito, porque a gente queria muito o depoimento dele, falar com ele. Não foi possível. Então assim, mandamos todo o material, a gente entrou em contato. Cara, não foi possível. Se o Carlos Alberto de Nóbrega não tá conseguindo. Exato. Mas assim, como que a gente fez? Então, por exemplo, não rolou. Né? Cara, pra mim, o respeito continuou, a admiração continuou, só que assim, eu não citei. Sim. Eu cito o Mussu,
Eu cito os caras, a gente nem citou porque eu falei, cara, se ele não respondendo coisa, é porque sinal que ele não tá afim. Então eu falei, não é justo nem eu citar o cara. Eu penso assim, eu vou citar o cara pro cara de repente, né? Eu falei, e nem é citar de besteira, não, citar de coisas boas que o cara fez, né, no parque. Então eu falei, cara, é melhor eu nem falar. E a gente fala, eu lembro que a gente comentou, né, eu no livro comentei sobre o Mussu, porque o Mussu chegou a fazer propagandas, né, pro Play Center. Tanto que o Enterprise, a propaganda era dele, Enterprises, que falava igual o Mussu. E era engraçado porque ele tinha que andar, né? E o Mussu, de jeito nenhum, ele entrava naqueles brinquedos. Então ele não entrou, cara. Tipo, tiveram que fazer, mas parado que ele falou, nem a pau que eu vou entrar nesse brinquedo, cara. Tipo, o Enterprise, ele girava de ponta cabeça milhão, né, cara? Então, assim, o cara não quis fazer. E aí o cara contou pra gente, o cara que foi o contato nosso pra essa história do Mussu, que era muito amigo dele, amigo mesmo, contou uma história bonita até dele, que eu achei bem bonita, cara. Que falou que ele é um cara muito humilde e tal, e quando ele começou a ganhar muita grana, ele colocou um telhado em cima do quarto dele de zinco. E quando chovia, fazia aquele barulho, né, cara, de água batendo no zinco, vento e tal. E o cara, mas por que um puta barulho desse? Você mora numa casa e falou, cara, pra eu nunca esquecer minha origem. Pô, achei aquilo lindo pra caramba. Tipo assim, o cara veio do morro, veio do coisa e, tipo, se manteve o mesmo cara, entendeu? Mesmo com grana, sempre foi humilde. E quem o conhece, né, teve a oportunidade de conhecê-lo, sempre diz que o cara é um puta humilde mesmo, que o cara é super gente boa. Como o Dedé. Dedé é um puta cara, gente boa, assim, muito gente boa, cara. Todos humilde eram, pra né, cacete. Cara? Não, então, de todos. eu falo dos que eu conheci, né? Você fala, pô, puta cara humilde. Eu fui ver ele no teatro, velho. Cara, ele é um espetáculo, cara. Pô, o Dedé não parece a idade que tem, bicho. Pô, o cara no teatro é um menino, entendeu? Menino fazendo um palhaço na direção do Alexandre Borges, né? Pô, ele tá ótimo ali, você fala, cara, que coisa linda, velho. Então, assim, só que tem coisas que infelizmente passou, né? Hoje, por exemplo, acho que teve um filme que eles fizeram recente, o Dedé e ele. Acho que é o Saltimbancos, mas tipo um Saltimbancos 2. Eu vi, não? Não, mas não vale a pena ver. Então, assim, é bem ruim. Mas é por causa disso, cara. Às vezes eu acho que acabou a química, cara. Acabou, entendeu? Foi a época. Pô, o Renato Aragão, o que ele era... Eu sempre brinco, é legal separar mesmo, né? Porque você falou o Didi e o Renato Aragão. Pô, o Didi, o que ele era, velho? O Didi era simplesmente extraordinário, cara. Assim, era um dos maiores humoristas do Brasil, sem sombra de dúvida, cara. O cara era um gênio do humor. Pra mim, eu vejo ele ali como temperamento, como profissão. É vejo ele igual o Bolanhos, o Chaves. Pode ser. Porque ali todo mundo, ali os atores, puta, é um cara difícil, não sei o quê, mas o cara era um gênio. Pode ser.